Quando eu era criança, meus pais eles só namoraram. E aí minha mãe usava um DIU, né, um método anticoncepcional, e na pequena porcentagem que tinha lá de dar errado, eu acabei nascendo. Aí meu pai viu ela grávida, quis fugir, daí eles acabaram se juntando por um tempo e com 2 anos meu pai foi embora de casa. Eu lembro que eu cresci assim, muita gente falando mal assim do meu pai e tal, e acabou aquilo criando um ódio no meu coração de toda aquela situação assim. E no ambiente que eu cresci também, assim, eu vi bastante coisa, sabe, de violência e tal, e criei um rancor geral, assim, de Deus, da sociedade, do mundo, de todo mundo, assim. E isso desenvolveu em mim um comportamento bem agressivo e, pô, fiz bastante besteira, assim, aprontava muito no colégio e tal. Eu lembro de uma vez que a diretora chamou os meus pais, assim, olhou na cara deles e falou que eu ia ser um futuro marginal, assim. E parece que eu acreditei naquilo, assim, sabe? E acreditei nas professoras que falavam que o Matheus não tinha jeito e tal. E eu lembro que conforme eu ia crescendo, eu ia vendo menos meu pai. Tipo, de todo final de semana, passou para cada 15 dias e tal. E eu fui me envolvendo cada vez mais em coisas ruins, assim. E aprontando mais nas escolas e frequentando menos a escola. Um tempo que minha mãe perdeu o emprego e daí ela ficava a tarde toda procurando trabalho e tal, e eu ficava vadiando assim à tarde, né, e tal. E me envolvi com uma galera meio ruim, assim. Com 12 anos tive meu primeiro contato com as drogas e com bebida, passei por várias brigas. E conforme você vai crescendo as coisas vão piorando, assim, né. Até que com 16 anos, eu cheguei ao fundo do poço, assim, eu quis sair de casa. E olhei pra minha mãe, assim, rolou aquela briga, sabe? Eu tava meio cansado de todo dia briga, discussão. E de me sentir vazio, assim, sabe? Sem amizades boas, assim. E, sei lá, eu pensava que meus pais não me amavam. E quis viver uma vida meio sucia, assim, plena em liberdade na rua e tal. E, pô, minha mãe, num ato de desespero dela, ligou pro meu pai também não sabia direito o que fazer, e ele acabou chegando lá, me encontrou numa praça, e ele desceu do carro e já me deu um soco na cara, assim. A gente começou a sair na mão, e fim da história é que eu cheguei em casa muito brabo, arrebentei meu quarto e acabei cortando a minha mão. E aí eu fui pro postinho, e lá no postinho, depois de ter tomado uma bezetacil, que doeu muito, eu me ajoelhei no corredor do postinho mesmo e comecei a lembrar da minha infância, assim, das historinhas que as tias contavam, das musiquinhas. E comecei a chorar muito, assim, com muita coisa passando pela cabeça. E parece que naquele momento, assim, o tempo parou, sabe? Sem passado, sem futuro, só aquele momento, aquela presença. E eu me senti muito amado por Deus, assim. Eu comecei a entender, assim, que na minha vida Deus colocou várias pessoas para ser referencial de pai, referencial de mãe. Deus colocou várias pessoas que demonstram amor por mim, assim. E eu pude perceber, assim, que Deus me amava de verdade, que o amor dele era, sabe, sem limites, assim, era muito grande por mim. Eu lembro que eu orei, fiz uma oraçãozinha de criança de novo e decidi mudar, transformar minha vida de verdade. Então eu cheguei, comi a Bíblia, passei um tempo tentando me perdoar dos meus pais e eu lembro que foi uma transformação muito grande, assim, muito boa, ao ponto dos meus amigos, assim, verem a transformação em mim, sem eu precisar falar necessariamente de Jesus, só pela maneira de eu falar, de eu agir, conforme algumas situações, eles começaram a querer saber o que eu tinha encontrado, o que tinha me mudado, assim. Aí, depois desse encontro com Deus, cara, eu lembro que eu fiquei um tempo com ele me fez passar na Federal e me abençoou bastante, assim, demonstrou bastante amor por mim, me deu uma igreja que eu amo, uma namorada linda. E mesmo depois de passando por algumas dificuldades, assim, e passeando um pouco pelo mundo, eu vejo que quando você é de Deus, assim, ele te marca de uma forma tão grande que, é que nem piá de prédio, sabe? Tenta ser descolado, tenta trocar o estilo, a maneira de falar, mas todo mundo sabe que é piá de prédio. Da mesma forma quando você tem um encontro real com Deus, assim, você vira um piá de Deus. E você pode andar com os do mundo, tentar se vestir com os do mundo, falar com os do mundo, mas você é um piá de Deus, assim. Volta e meia a conversa vai bater em Deus e você vai se sentir vazio por dentro, porque você já experimentou a essência da vida, assim, que é Jesus, né?
E aí eu voltei correndo para Deus e estou aí no segundo ano do seminário. Deus me mostrou assim, sabe, quão grande é o amor dele por mim em várias áreas da minha vida, várias situações. Ele me deu realmente o significado do meu nome, que é Mateus, significa presente de Deus. E quebrando aquela ideia de que quando eu nasci eu fui um erro que estragou com a vida da minha mãe. Na verdade eu fui um presente para ela e ela um presente para mim também. Meu nome é Mateus, tenho 20 anos, estou no segundo ano do seminário, me formando em Educação Física, sou membro aqui da PIB. E quando Deus entra na sua vida, se depara com o amor dele é algo tão profundo que você acaba levando isso para a vida toda.